9 e um quarto e um café. Um podcast que junta marketing e yoga, onde falamos sobre empoderamento, evolução e expansão. Bem-vindas! Nós somos a Ana e a Liliana. Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje temos o nosso episódio 21, com o tema principal Mapa Interior, alinhamento, ética, propósito, no empreendedorismo espiritual. E temos connosco uma candidata, mas antes de mais temos aqui a Ana Castro Lopes connosco, como sempre. Olá, bem-vindos a este novo episódio com uma convidada especial. Como a Liliana já falou, vamos falar um bocadinho sobre astrologia e para isso temos a convidada que é a Gabi. Olá, Gabi, tudo bem? Olá, meninas, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero agradecer pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês e falar sobre algo que eu amo tanto, né, que é a astrologia e o quanto ela pode nos auxiliar em vários aspectos da nossa vida, principalmente no empreendedorismo, né? Eu utilizo ela de forma prática na minha vida através do meu trabalho já há alguns bons anos, então vai ser maravilhoso poder compartilhar tudo isso com vocês. E já aproveito para me apresentar brevemente, né? Então, eu sou a Gabi Jaguar, eu moro em Minas Gerais, no Brasil, sou mãe e empreendo desde 2018, por aí, 2017, mas foi em 2019, no auge da pandemia, em que eu fiz uma transição de carreira. Eu era bancária, né? Então trabalhava no meio corporativo há muitos anos e comecei, quando eu ainda trabalhava no banco, a fazer atendimentos com astrologia, leitura de mapa astral, principalmente. Fazia também a minha formação, minha primeira formação de yoga. E foi quando eu senti a confiança de poder fazer a transição oficialmente, sair do banco e começar a empreender, a fazer mais leituras de mapa astral. Hoje em dia eu não trabalho só com mapa astral, mas em várias outras ferramentas também. Uni o yoga, então trabalhando com autoconhecimento, principalmente para mulheres, mas atendo a todas as pessoas também, né, que chegam até mim. E a astrologia, inclusive, foi assim uma ferramenta muito valiosa que me auxiliou, inclusive, nesse processo de transição de carreira, né, onde eu pude ver o momento ideal para fazer a transição, como dar o primeiro passo, como sustentar os passos também, né? Então, eu sou muito grata a essa ferramenta, a esse estudo tão ancestral, tão milenar que me auxilia e espero que possa auxiliar também de formas diferentes a quem estiver ouvindo o nosso podcast de hoje. Boa, vou começar então por te perguntar como é que surgiu então a astrologia na tua vida? Quando é que apareceu para ti? Nossa, essa pergunta é muito interessante porque quando eu era criança, eu lembro de olhar para o céu e eu ficava me falando comigo mesmo, eu quero estudar os planetas, eu quero entender os planetas. Só que ainda não numa visão astrológica, numa visão geral de querer realmente conhecer o que existe no universo. E na adolescência, lendo revistas de horóscopos, eu comecei a familiarizar muito com esse estudo e fazia mapa astral das minhas amigas, fazia o meu mapa astral, fazia o mapa astral dos crushes, né, das pessoas que eu me interessava para ver como que era, se tinha compatibilidade. Então, desde a adolescência eu já tinha essa vontade de realmente entender sobre astrologia. Mas chegou um momento assim que foi uma virada de chave na minha vida, que foi uma época que eu tava me sentindo muito perdida, né? Eu tava trabalhando no banco, já tinha aproximadamente uns 3 anos. E eu tava, assim, muito frustrada de não estar feliz com o que eu tava fazendo. E comecei um processo de autoconhecimento, né? De realmente, assim, buscar saber quem eu sou. E aí veio a astrologia mais uma vez, que tava, assim, meio adormecida na minha vida, que eu tinha deixado de lado lá na adolescência. E eu falei, deixa eu ver meu mapa astral e deixa eu começar a estudar. Aí eu fui pegando informações básicas mesmo na internet, comecei a pegar alguns vídeos no YouTube. Aí foi quando eu conheci alguns livros, comecei a fazer leituras de livros, assim, com várias vertentes diferentes. E foi quando eu comecei a falar, por que não utilizar isso de uma forma mais consciente na minha vida, né? Fiz o meu primeiro curso de astrologia, minha primeira formação,
E foi ali que me veio a vontade de poder realmente atender como astróloga também, porque tudo que eu tenho utilizado na minha vida de forma prática, né, como experiência pessoal e que eu vejo que faz diferença na minha vida, eu já quero logo levar para as outras pessoas também. Então eu lembro que foi um dia que eu estava deitada na cama, chorando, me sentindo perdida, frustrada, sem saber em qual direção seguir. Eu abri o meu mapa astral, comecei a estudar ele assim de uma forma muito simples, e eu falei, gente, eu acho que tem alguma coisa aqui para mim, sabe? E aí comecei a estudar com mais profundidade, né, esse estudo, e desde então tô aí, né, desde 2017, 2018, que eu, né, trago astrologia para o meu trabalho e eu amo muito, muito mesmo, porque é uma ferramenta muito valiosa para quem realmente se abre para receber, né, os conhecimentos. E uma coisa que eu falo sobre astrologia é que a astrologia não é sobre você acreditar nela, é sobre você entender como ela funciona, porque ela está, né, esses estudos eles estão acontecendo de uma forma ou de outra, a gente entendendo ou não, mas quando a gente entende, a gente pode utilizar a nosso favor, né, de várias formas, desde expandir o nosso trabalho, desde curar questões familiares, desde melhorar as nossas relações, mas principalmente conhecendo a nós mesmas. Então, foi lá atrás, né, na infância, depois veio na adolescência e veio oficialmente um momento que eu estava muito perdida na minha vida e que ela veio trazer uma luz aí no fim do túnel. Uhum. Muito bem. Hum, o que é que nós, ou como é que nós podemos utilizar a astrologia para, por exemplo, a Gabi me dirá se é possível ou não. Podemos, através da astrologia, ver qual é que poderia ser o nosso propósito no empreendedorismo, por exemplo, eu ser mais para uma área ou mais para outra? Como é que podemos fazer isso no âmbito dos nossos negócios? Nossa, muito possível e é muito bonito, inclusive, fazer essa leitura. Eu até tenho uma leitura que eu faço nos atendimentos que é o mapa vocacional, que é Uhum. justamente sobre isso, onde tem vários posicionamentos no nosso mapa astral, principalmente. Então, eu pego mesmo o mapa astral da pessoa e, para quem não sabe, né, o mapa astral é como se fosse uma foto do céu no momento do nosso nascimento e cada posicionamento no céu no momento que a gente veio à Terra diz algo a respeito de nós, né? Então cada planeta em seu posicionamento, em seu signo e na casa astrológica, que são as áreas da nossa vida, diz algo sobre nós. E, inclusive, tem uma área, né, uma casa específica no nosso mapa astral, que é o meio do céu, que é a casa 10, que é o ponto mais alto do céu no momento do nosso nascimento, que fala justamente sobre a carreira, sobre esse caminho profissional, sobre. Eu falo que é uma montanha que a gente deseja subir na vida. Fala muito sobre ambições, fala muito sobre esse caminho profissional. Para além do profissional, também fala muito sobre um caminho pessoal, né? O que é sucesso para mim, o que que eu quero conquistar na vida e como eu chego lá. Então, partindo até dessa leitura dessa casa, né? Desse meio do céu, o signo que a gente tem nesse meio do céu fala muito a respeito disso. Então, quais áreas, né, estão alinhadas com quem eu sou, né? O que seria muito natural para mim colocar para frente, o que faria sentido para mim trazer no âmbito profissional, principalmente para nós empreendedoras, né? Então, é muito bonito. Se tem planetas dentro dessa casa, cada um vai dizer a respeito de algo. Então, por exemplo, se eu tenho um sol no meio do céu, realmente é uma missão muito profunda para mim trabalhar com algo que é muito verdadeiro para mim, né? Algo que é como se eu fosse uma extensão, é como se o meu trabalho fosse uma extensão de quem eu sou, né? Então, Uhum. o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Júpiter, tem cada planeta com o seu significado diz algo a respeito do que precisamos para nutrir o nosso trabalho de acordo com a nossa missão de vida, o nosso propósito de estar aqui, uma forma realmente de unir o nosso propósito de vida com o nosso caminho profissional. Além desse meio do céu, né, desse topo do céu no momento do nosso nascimento, tem vários planetas que falam coisas a respeito de como a gente pode realmente sustentar, além de direcionar, né? Então, eu quero trabalhar com tal coisa. Então, qual é o primeiro passo que eu preciso dar, mas quais são os próximos passos que vão sustentar essa decisão? Porque sabemos que empreender não é fácil, né? Uhum. Existem muitos desafios. Eu, por exemplo, eu tinha um romantismo assim com relação ao empreendedorismo antes de ser empreendedora, que hoje eu falo assim.
assim, o buraco é um pouco mais embaixo, não é tão fácil como eu imaginava. Então é importante a gente saber como sustentar esse caminho, né? Então Saturno, por exemplo, ele é um planeta que ele fala muito sobre essa sustentação, sobre essa firmeza, sobre o fazer o que precisa ser feito, sobre a responsabilidade, o amadurecimento dos nossos negócios. A Vênus, né, que é o planeta do amor, da beleza, também é o planeta que diz muito respeito aos bens materiais, mas também aos nossos valores internos. Então, como que eu posso utilizar de tudo que eu tenho dentro de mim, de dons, de talentos, de valores, para levar isso para o meu trabalho? Quanto mais verdadeira eu sou com essa Vênus interna, com esses valores internos, mais eu vou mostrar valor no meu trabalho também para as pessoas que estão chegando até mim. Tem o próprio Sol também, né? Que é a nossa missão, que é esse brilho, que é essa essência profunda, que quando a gente nutre esse Sol também, que é a própria inspiração, a própria energia vital, independente de qual área da vida, a gente vai se sentir fortalecido nesse caminho também, né? Então, tem a Casa 6 que fala muito sobre a rotina de trabalho, o ambiente de trabalho, a rotina no dia a dia mesmo, como que eu posso me sentir bem dentro do meu dia a dia, dentro dos meus hábitos, como que eu posso alinhar as pendências, as pendências não, mas as demandas do meu trabalho com as demandas da vida de uma forma leve, de uma forma saudável, física e mentalmente também. Enfim, tem muitos pontos no nosso mapa astral que dá pra gente fazer uma leitura muito profunda. Eu falo que é como se fosse uma costura que a gente vai fazendo, pegando um ponto aqui, um ponto ali, e juntando tudo, a gente entende sim quais áreas, né, são mais, fazem mais sentido para quem eu sou, quais são os meus dons e talentos e como eu posso utilizar isso também no meu trabalho, como que eu posso atrair mais pessoas para que cheguem até mim, que estejam alinhadas com os meus valores também, que estejam em ressonância comigo. Então é muito bonito, assim. Eu sou suspeita para falar porque a astrologia para negócios, para empreendedoras traz assim uma luz, né, uma direção que muitas vezes a gente bate a cabeça na parede várias e várias e várias vezes tentando entender questões que a astrologia traz de uma forma mais rápida, sabe? Mas como se fosse realmente assim um caminho de direcionamento. Como que é a palavra? Mas um atalho, né? Então a Uhum. gente não fica batendo a cabeça naquelas coisas e passando por desafios. Então a astrologia ela pode inclusive nos auxiliar nisso, né? De evitar alguns desafios que a gente lida o tempo todo, situações que são mais complicadas dentro do empreendedorismo. A astrologia ela pode trazer um auxílio nesse sentido também. Então é muito interessante. Uhum. Então, não sei se posso dizer assim, mas a espiritualidade pode apoiar em decisões do nosso negócio, mas sem substituir a estratégia, porque depois, com esse conhecimento todo, podemos traçar exatamente a estratégia alinhada com esse conhecimento, não é? Bastante interessante. Uhum. Exatamente, porque eu falo que a astrologia, inclusive, ela é uma ferramenta espiritual, né? E quando eu falo ferramenta espiritual, eu não tô falando sobre religião, eu não tô falando sobre uma doutrina, eu tô falando sobre uma possibilidade de evolução como ser humano, como quem a gente veio ser, como alma, né? Como essência. Então, a astrologia nos mostra, você veio ser essa pessoa com todas essas questões, com todas essas tramas, com esses desafios, mas também com essas potencialidades. E aqui está um mapa para te direcionar realmente para quem você veio ser, através do seu trabalho, através dos seus relacionamentos, das suas questões familiares, enfim, de várias áreas, porque são 12 áreas que a gente aprofunda aí dentro da astrologia. Mas eu falo que sim, é uma ferramenta que a espiritualidade nos proporciona realmente uma consciência, né, de como eu posso direcionar os meus caminhos alinhada com quem realmente eu vim ser, né? Então é um amparo espiritual muito bonito. Mas claro que também tem a questão que eu falo muito, inclusive nos atendimentos, que a astrologia ela não está aqui para determinar nada, né? Então, Uhum. não é sobre eu sou de signo tal e você sempre assim, e é por isso que eu sou assim, 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 assado. Então, eu não estou aqui para determinar como você é, no sentido de você é assim, vai ser sempre assim, a sua vida vai ser assado. Não, a astrologia ela vem trazer inclinações e tendências, e tudo depende também do nosso livre-arbítrio, nas nossas decisões e
escolhas diárias também que vão direcionar os nossos caminhos. Então é muito importante até falar sobre isso, porque existe um mito assim por trás da astrologia, que a astrologia ela vem para prever o nosso futuro assim de uma forma muito enrijecida, né? Então tem uma ferramenta na astrologia que é a Revolução Solar, que vem falar, por exemplo, sobre o nosso ano, né? Então é o mapa do nosso ano, desde o nosso aniversário até o próximo aniversário, quais são as tendências, né? Quais são as possibilidades de crescimento nesse ano? E aí as pessoas muitas vezes confundem com eu vou prever o meu ano para saber tudo o que vai acontecer. Tudo que vai acontecer, na verdade, parte das nossas escolhas. Então, a espiritualidade está aqui, sim, para nos amparar, está trazendo essa ferramenta, mas no fim das contas, a gente tem que lembrar que existe essa autorresponsabilidade também. Então, é sempre importante usar o caminho espiritual, mas também usar da nossa responsabilidade, na nossa consciência de eu sei que eu tenho isso dentro de mim, então o que eu vou fazer com relação a isso, então, para poder crescer, evoluir, me desenvolver como ser humano em todas as áreas da minha vida. Uhum, uhum. Ótimo, já falaste aí de muitas das nossas questões, portanto, ou seja, à forma, no momento em que vais falando, vais respondendo a próximas questões que nós tínhamos para te fazer, portanto, já estás a intercalar de forma contínua, o que é ótimo. E agora eu queria saber mais em relação ao teu próprio trabalho, à tua própria forma de ver, de como é que tu consegues lidar com o teu trabalho sendo tão ah, não queria dizer místico, mas agora foi a palavra que surgiu, ou seja, de ser mais voltado para o espiritual, não é? Trazeres essa parte também que para ti é o teu sustento, é a tua forma de rendimento, não é? Então queria saber como é que tu consegues definir esses limites entre uma coisa e a outra, com a tua agenda, com o próprio ego, em saber lidares e fazeres a gestão de tudo ao mesmo tempo, de não te sobrecarregares ou então de precisares de fazer algumas certas escolhas, sem romantizar todo o processo. Ótimo. Já me veio muito assim uma questão que muitas pessoas entendem que pessoas que trabalham com espiritualidade não podem receber no trabalho delas, né? Então, muitas pessoas acham que por eu trabalhar com a espiritualidade, eu não posso ganhar dinheiro, eu não posso receber, eu não posso ter um retorno financeiro, porque tá errado, né? Então, acho que o primeiro ponto é desmistificar isso, né? As pessoas, até eu já ouvi muito isso, assim, não com pessoas que já vieram para saber sobre leitura de mapa astral nesse sentido, mas eu já vi outras pessoas que trabalham também nesse meio espiritual lidando com essas situações de pessoas acharem que existe algo errado ali em receber algum valor para trazer, né, para trazer essa transformação na vida das pessoas. Então, trabalhar com a espiritualidade também é um trabalho, né? Então, ter a espiritualidade como âncora, como um amparo, como uma âncora, no sentido profissional, também é importante a gente ter esse retorno desses valores, porque se esse é o meu sustento, se eu estou aqui honrando a minha missão diariamente, o que é muito difícil, eu vou falar um pouco sobre isso também, porque tem os seus desafios, né? Então, para antes de trazer esse trabalho para as outras pessoas, eu preciso me trabalhar primeiro, porque senão eu não honro o que eu estou trazendo para as outras pessoas. Então, eu estou agindo com incoerência se eu não estou fazendo isso primeiro por mim, né? Então, primeiro parte disso. E justamente, né, com relação a essa questão de eu trabalho com a espiritualidade, a gente tem que entender também sobre reciprocidade, né? Então, o que é a reciprocidade? Eu estou te proporcionando uma experiência de transformação, de cura, de autoconhecimento, e ao mesmo tempo também eu estou recebendo algo em troca, né? Então, claro que existem os trabalhos voluntários, altruístas, eu sempre trago, né, em alguns momentos do ano, assim, vagas sociais para pessoas que querem se conhecer através da astrologia ou até do próprio yoga também. Eu tenho essa forma também de trabalho em que eu amparo as pessoas que talvez naquele momento não tenham condições de investir, né, em algum atendimento, mas honrar também que se eu tô trazendo essa responsabilidade no meu trabalho de ser esse canal espiritual, eu também mereço, sabe? Eu acho que vem também muito no lugar do merecimento. Eu também mereço receber algo em troca, né? Porque eu tô sendo um canal. E se eu sou um canal em que eu só estou doando, a reciprocidade aqui não existe. E uma das coisas que eu mais aprendo com a espiritualidade é justamente sobre a reciprocidade, né? Aine, que a gente fala dentro da tradição andina, por exemplo, onde eu estou doando, mas eu estou recebendo, e o
fluxo da prosperidade está acontecendo, porque a prosperidade é sobre isso, né? Sobre reciprocidade. Então, trazendo um pouco mais sobre essa questão que você trouxe, né, de como é, sem romantismo, trazer esse trabalho com a espiritualidade, assim, nesse sentido. Primeiro, que é muito difícil, né, eu acho que é um grande desafio a gente honrar com essa missão que nos é dada, principalmente uma missão que ela é muito fora do comum, né, então, quando eu lá atrás fui fazer a transição de carreira, em que eu saí de um trabalho que era estável, que me trazia segurança, que me trazia os confortos, o status e muitas outras coisas, né, que era um cargo que muitas pessoas almejavam, eu fui taxada de louca, porque eu tô saindo de um banco para trabalhar com yoga e com astrologia. Assim, eu não tô saindo de um banco para trabalhar como advogada, eu não tô saindo para trabalhar como engenheira, como médica. E aí as pessoas ficavam assim: você é louca? Como assim que você vai sair de um trabalho que te traz tudo isso para fazer isso? Mas assim, o que mais que você vai trabalhar? Já esperavam assim, por trás disso, desse hobby, com Uhum. que você realmente vai trabalhar? Não, o meu trabalho é esse. Eu estou honrando uma missão que me foi dada. E essa missão, ela precisa ser honrada todos os dias, né? Existe um grande desafio, porque empreender por si só já é desafiador, né? Existem os altos e baixos. E empreender traz muitas oscilações, traz muitos momentos em que a preocupação ela vem com a questão do dinheiro mesmo, né? E agora, como mãe, isso vem ainda mais forte, porque eu tenho um filho, eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho as minhas coisas, eu tenho o meu próprio trabalho que eu preciso investir constantemente em coisas relacionadas a ele. Então, a gente entra nesse lugar de será que realmente vai dar certo? Será que é isso mesmo? E então é algo que a gente tem que honrar todos os dias, né? E quando se trata sobre um trabalho espiritual, que é o que eu falei, a gente precisa se fortalecer muito no caminho espiritual mesmo, né? Então eu também venho assim de uma bagagem que eu tenho, que eu sou muito grata a mim mesma por ter seguido esse caminho, em que o yoga, inclusive, me ajudou muito com relação a isso, né? A esse caminho espiritual. O xamanismo, que é uma filosofia que eu sigo desde 2020, se eu não me engano, onde constantemente me ensina muito sobre esse trabalho interno espiritual também. Então, como a espiritualidade age primeiro na minha vida, sabe? E, né, eu sou muito aberta, assim, a ser realmente esse canal no sentido de quando eu quero, por exemplo, lançar um negócio diferente, um produto, um serviço diferente, a primeira coisa que eu faço é acender o meu altar, um dos meus altares, mas esse altar que está aqui atrás de mim é o altar que traz muito esse direcionamento profissional. Eu acendo meu altar, eu vou de frente para o meu altar e a primeira coisa que eu me faço eu estou aqui aberta para receber o próximo passo, né? Então, o que vier até mim, eu vou honrar, eu vou trazer a minha autorresponsabilidade e vou fazer com firmeza, com dedicação, isso que está chegando até mim. Então, não é fácil, porque às vezes vem algumas coisas que você fica assim, nossa, eu vou ter que sair total da zona de conforto, né? Então, aquilo que eu já estava familiarizada, eu vou ter que recalcular a rota, eu vou ter que fazer algumas mudanças, e como que vai ser isso, né? Então, aquele desconhecido que gera uma insegurança, mas que no fundo eu sei que eu tô sendo amparada também, porque se isso vem de uma canalização, se isso vem de um propósito maior em que eu sei que eu tô num caminho da minha missão, por mais desafiador que seja, eu sei que isso vai proporcionar experiências incríveis para as outras pessoas, sabe? Então, eu levo muito para esse caminho também de eu tô aqui sendo um canal para que outras pessoas possam se conhecer, sabe? Se transformar, se curar, serem ainda mais felizes, ainda mais prósperas, alinhar a sua vida em todas as áreas, né? Então, não só na astrologia, mas em tudo que eu me proponho a fazer também, imersões presenciais, práticas de yoga, né? Projetos que vêm até mim, assim, que eu fico assim, meu Deus, mas isso é muito diferente do que eu já fiz, mas vamos, né? Então, se veio é porque eu tenho algo realmente a acrescentar tem seus desafios, né? Para além disso, eu acho que o maior desafio realmente é esse trabalho interno, sabe? É a escolha diária de trazer a astrologia, não, mas a espiritualidade cada vez mais presente na minha vida, né? Através de meditações, de rezos, de conexão com o altar, de presença, né? Então, fazendo isso, eu consigo proporcionar isso com muita verdade na vida de outras pessoas. Tenho também pequenos rituais, assim, que eu sempre faço antes dos atendimentos ou das aulas, né? Intencionando para que eu seja esse canal aberto, né? Se eu tô aqui com uma ferramenta espiritual, eu preciso também estar ancorada espiritualmente para isso. Então, eu acendo meu altar, acendo uma vela, acendo um incenso
todas as vezes antes dos atendimentos para que eu intencione ser esse portal, ser esse canal, para que a pessoa receba tudo que ela precisa naquele momento, com verdade, com responsabilidade, né? Peço permissão para o eu superior da pessoa também, para que eu acesse, né, o campo da pessoa, para que eu possa também ser esse canal, entendendo assim, essa pessoa precisa de tal informação, né? E o que eu acho mais bonito dentro de tudo é que quando eu estou no atendimento, eu falo muitas coisas e vai acontecendo assim de uma forma muito fluida, e muitas coisas que eu falo vão servindo para mim também. Então, o aprendizado ele vem do lado de cá de uma forma assim que eu fico, meu Deus, isso aqui era para mim, não tem condições, sabe? Então, é muito bom ser esse canal porque quando eu tô proporcionando algo para alguém, uma experiência para outra pessoa, eu sempre, não tem um atendimento que eu faço que eu não receba uma mensagem, uma frase, algo que vem, um insight muito transformador na minha vida. Então, é muito, muito gratificante, apesar de muito desafiador também, né? Porque esses trabalhos internos precisam acontecer, mas é muito gratificante poder ser esse canal e proporcionar essas experiências para tantas pessoas, igual tem acontecido hoje em dia na minha vida. Uhum. Muito bem. Gabi, por fim, eu queria pedir que pudesse deixar uma mensagem para mulheres que nos estejam a ouvir, que nos acompanhem nesta conversa que está a ser maravilhosa, que queira empreender com autenticidade espiritual, mas que sentem medo ou que ainda possam sentir medo de julgamento ou de medo de não estar a fazer direito. O que é que lhes poderias deixar? Bom, eu acho que a frase principal é vai com medo mesmo, sabe? Porque as pessoas vão julgar de um jeito ou de outro. A gente fazendo ou não, a gente vai ser julgada, né? Tem a questão, por exemplo, das redes sociais, né? Quando a gente trabalha com o empreendedorismo, principalmente no meio digital, a gente precisa utilizar das ferramentas digitais também ao nosso favor e as pessoas julgam. Então, eu lembro quando eu comecei lá atrás, trabalhava no banco e comecei a falar de astrologia, as pessoas ficavam, nossa, lá a blogueirinha mística, ah lá, tá achando que tá não sei o quê. E eu ficava assim, gente, as pessoas não sabem o que existe por trás desse movimento que eu tô fazendo, sabe? Então, o início, por mais desafiador que seja a gente quebrar essa barreira, né, abrir essa porta, principalmente com relação ao julgamento, é a gente lembrar que estamos fazendo isso por nós e por uma missão que nos foi dada. E uma missão que eu falo nem é espiritual, assim, nossa, recebi uma canalização, mas é uma missão que nós mesmos nos damos, sabe? Então, eu quero trazer tal negócio, eu quero trabalhar de tal forma, eu quero utilizar de tudo que eu sei, de toda a bagagem que eu tenho na minha vida para proporcionar tal experiência para as pessoas, porque para mim é o que faz sentido. Então, se apegar no que faz sentido, sabe? E lembrar que as pessoas vão julgar de um jeito ou de outro. O medo, ele é super natural, principalmente no início, mas a gente sempre continua sentindo medos. Então, mesmo há muitos anos eu já trabalhando com astrologia, com yoga, né, nesse meio digital, eu sempre me deparo com medo também. Eu fico assim, ai meu Deus, mas isso eu nunca fiz, isso é desconfortável, isso é desconhecido. Mas eu pego o medo, pego no colo e falo, vamos junto, sabe? Então, a coragem parte disso, né? A coragem nos mostra que a gente age com o coração, independente se a gente está sentindo medo ou não. Então, o medo, ele é natural, mas ele não tem que nos bloquear, né? Ele vem para mostrar assim, tem algo desconhecido, que você ainda não sabe o que tem por trás disso, mas uma das coisas que eu vivo na minha vida que eu acho assim incrível é que por trás de todo medo existe o nosso maior potencial. Então, quando a gente supera essa barreira do medo, a gente consegue encontrar uma força dentro de nós que a gente não conhecia. Então, na mesma proporção que o que a gente vai fazer, essa coisa nova, né, esse empreendedorismo novo que a gente vai proporcionar para as pessoas, por mais que ele também é desconhecido, nessa mesma proporção a gente vai conhecer também uma força também desconhecida dentro de nós. Então, acho que a frase é essa, vai com medo mesmo, sabe? Vai com coragem, as pessoas vão julgar de toda forma. E a autenticidade, ela vem muito sobre isso, né? Sobre a questão de eu não ligo para o que as pessoas vão julgar. E se as pessoas julgam, são justamente as pessoas que nem estão alinhadas com o seu trabalho, com o que você vai proporcionar. E vão vir outras pessoas, sabe? Outras pessoas que vão estar mais alinhadas com você, que vão valorizar o seu trabalho. A gente se apega muito no início, né? Com questão de vou empreender, vou começar o meu negócio e eu preciso de apoio das pessoas que eu amo, dos meus amigos, amigas, familiares.
Não conte com isso, porque você vai se frustrar. 90% das pessoas que te apoiam são pessoas que você não conhece, que não te conhecem. São pessoas que vão aparecer no seu caminho e vão sentir uma ressonância com você, assim, como se fossem pessoas que te conhecem há anos. Mas essas pessoas que você já conhece, se você contar com o apoio delas, você não vai sair do lugar, você vai se frustrar, sabe? E eu passei por isso e conversando com muitas mulheres que também empreendem, parece que isso é um padrão, assim, que quando a gente começa e se a gente conta com o apoio das pessoas próximas, a gente continua no lugar que a gente tá, porque o apoio ele não vem da forma que a gente gostaria que viesse. Então, não se apegar a isso também, né? Se você não recebe o apoio das pessoas que você ama no início, porque elas vão estranhar, elas vão achar isso diferente, né? Porque a gente vai se transformando à medida que a gente vai trazendo novas experiências para outras pessoas através do nosso trabalho. Mas lembre-se que quanto mais autêntica você é com o que você está proporcionando para as pessoas, quanto mais verdadeira você é com essa missão, com esse trabalho que você está levando, quanto mais verdadeira você é com você mesma, mais você vai atrair pessoas que estão buscando o mesmo, que estão buscando essa verdade dentro delas e que encontram dentro de você essa verdade também. Então, é isso, sabe? Faz o que vem no coração e mesmo tendo esse medo, vai com coragem, vai com essa consciência de que você, a cada passo que você dá, você vai se fortalecer ainda mais, você vai se firmar ainda mais nesse caminhar e tudo vai fazer sentido lá na frente. Você vai se agradecer profundamente por você ter seguido a sua intuição, seguido o seu coração, ido contra todos aqueles padrões e crenças e pessoas que estavam tentando te rotular, te colocar numa caixinha. E quanto mais diferente é o que a gente proporciona para as pessoas, mais estranhamento surge. Mas eu acho que o mundo está precisando disso, de pessoas que vêm trazer coisas diferentes, sabe? Que vêm para mostrar que cada pessoa com seu diferencial traz um grande poder e soma muito no coletivo. Então, até gosto que quanto mais diferente é o projeto, o empreendedorismo, mais faz sentido e mais o mundo está precisando disso. Então, abrace também o seu diferencial como sua maior força. Uhum. Perfeito, Gabi. Diz então agora só onde é que essas pessoas e as pessoas que sentiram esta ressonância com a conversa te podem encontrar para nós terminarmos então o nosso episódio. Maravilha. Eu sempre gosto muito de trazer o meu trabalho, principalmente no meu Instagram, né? @GabiJaguar, onde eu compartilho a minha rotina de trabalho, compartilho alguns insights também, né? Algumas reflexões bem profundas até, né? No sentido de como eu posso viver a vida com mais presença, com mais autenticidade, com mais coragem. E dentro, né, do meu próprio Instagram, lá eu falo bastante sobre as formas também de utilizar a astrologia como uma ferramenta aliada também ao seu favor, do seu empreendedorismo e também da sua vida no geral. Então, lá você consegue encontrar essas informações de uma forma bem profunda. Muito bem, muito obrigada, Gabi. Este foi o nosso episódio sobre mapa interior, alinhamento, ética e propósito no empreendedorismo espiritual. Vemo-nos num próximo. Tchau, Até tchau. ao próximo. Tchauzinho, gratidão, gratidão, gratidão e até mais.